Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam muito bem-vindos à nossa aula de programação Web 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os seletores no CSS, a gente vai falar sobre a diferença do ID, da classe, vai falar um pouco sobre os seletores descendentes e sobre filhos diretos. Vamos lá então começar a nossa aula. Bem, para a nossa aula eu preparei um pequeno texto, que eu tenho aqui um título principal, meu nome. Aqui dentro dele eu tenho formação, alguns parágrafos, aqui, lembrando que eu tenho H2 e H1, e eu coloquei aqui só para exemplificar melhor também um outro artigo, e esse cara dentro tem o formação complementar com alguns cursos aqui. Se a gente for dar uma olhada como é que esse HTML vai ficar, ele fica nesse jeito, Eu vou até atualizar aqui, ó. Então não tem nada formatado por enquanto, somente as tags HTML aí funcionando para a gente, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer uma identificação aqui dentro desse H2. Para fazer a identificação eu vou colocar o ID e vou colocar aqui vermelho, beleza? Bem, para poder ver como que isso aqui é chamado lá dentro do CSS, vamos vir aqui no nosso CSS e vamos fazer a referência a ele. Para fazer referência a um ID, a gente usa o tralha e vamos colocar vermelho, beleza? Então vamos colocar aqui vermelho, eu vou colocar color red. Ok. Bem, quando a gente fizer isso, vou salvar aqui também, aonde ele encontrar esse ID vermelho, o que eu estou falando aqui, ele vai pegar e vai pintar de vermelho. Vamos lá, dar uma olhada. Vou dar um F5, atualizou aqui e pintou de vermelho. Então eu identifiquei ele e pintei de vermelho lá pelo CSS. Gente, até funciona. Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, vermelho, e vou pintar, por exemplo, essa segunda linha aqui, que é um parágrafo, e vou colocar como vermelho também. Vocês vão ver que aqui ele já vai pintar de vermelho. Mas só que o ID ele não foi feito para a gente poder identificar várias vezes ele dentro do mesmo HTML. O ID ele tem que ser único. Eu não posso ficar repetindo. Para isso a gente tem a classe. Mas eu vou falar sobre a classe daqui a pouquinho. Mas aproveitando esse gancho aqui, ó, tá vendo que a gente tem a tag H2 e P. A gente pode fazer referência a esse ID unicamente do H2 e HP usando e o do P, usando aqui uma outra característica aqui do seletor, que a gente pode falar assim, ó, eu quero nomear somente H1. Então aqui está dizendo que eu vou pegar vermelho, mas só que vermelho de H1, ok? Então se eu salvar aqui e eu for verificar lá no nosso HTML, a gente vai ver que o nosso H1, bem, não é H1, é H2. Então foi eu que escrevi errado aqui no CSS. Vamos vir aqui colocar H2, Que se a gente for olhar aqui, ó, é H2. Então não vai pintar mesmo, Então vamos dar um F5 aqui. Atualizar aqui, Beleza, pintou certinho, Então a gente fez aqui a atualização e pode ver que o H1 e o H2 estão com vermelho. Mas como é que seria a forma correta da gente fazer referência? Seria a gente trocar esse ID aqui pela classe. A classe é justamente utilizada para fazer referência a esses elementos, Tem uma diferença que a classe ela é utilizada e faz uma referência um pouquinho diferente aqui dentro do estilo. Que em vez de eu estar utilizando o tralha para fazer referência, então eu posso colocar ponto vermelho, certo? Então eu coloquei ponto vermelho, tudo que eu tiver classificado com classe vermelho aqui, ele vai pintar de vermelho, entendeu? Então vamos lá, vamos dar um F5 aqui, ó, pintou. Vamos colocar essa classe aqui para pintar, pular uma linha aqui, E vamos pintar essa classe aqui que tem um mestrado aqui. Ctrl S, vou dar um F5, então ele pintou também. Gente, lembrando que se a gente vier aqui, ó, eu vou pintar todo o artigo de vermelho. Então o que acontece? Quando eu fizer isso, todo o artigo aqui, em todas as tags, vão ficar de vermelho. Ó. Vamos lá, F5, ó, tudo eu pintei de vermelho. Então isso facilita muito para a gente poder fazer a formatação do nosso texto. Vamos lá.
Importante também a gente saber que, supondo que eu queira somente identificar, deixa eu tirar aqui, né? Vamos continuar falando só lá de cima. Se eu, aqui nesse caso aqui, vamos atualizar só para a gente ver como é que vai ficar. Então eu tenho aqui, né, o H2 e um parágrafo. Supondo que eu queira fazer essa pintura dessa classe vermelho somente para P. O que a gente pode estar fazendo aqui? Eu posso simplesmente fazer uma referência assim, ó, P ponto vermelho. Quando eu falo P ponto vermelho, significa que só o parágrafo, ele só vai pintar a classe de vermelho que estiver dentro do meu parágrafo. Então, se eu vier aqui agora atualizar, ó, somente o parágrafo ficou. O H2 não, o H2 ele não ficou em vermelho, porque eu falei que eu só vou caracterizar de vermelho essa cor aqui. Bem, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que o nome vermelho ele pode não ser interessante. Por quê? Supondo que num dado momento eu queira mudar o estilo da minha página e sei lá, esse vermelho não vai ser mais vermelho, ele vai ficar azul no novo estilo que eu vou estar montando. Então eu acabo não tendo uma nomenclatura adequada. Então o nome ele tem que ser semanticamente adequado. Vamos supor o seguinte, eu vou colocar o nome da classe aqui como realce e eu vou colocar esse cara aqui como evidência. Beleza, então eu tenho aqui, ó, eu vou colocar as características para realce e as características para evidência. Então todo texto que eu quiser colocar em realce e evidência é só fazer referência. Ele não está dizendo como que o estilo vai ficar, se vai ficar vermelho ou amarelo. Depois, se eu quiser modificar isso daí, não tem problema. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar assim realce, eu vou colocar lá a classe realce, eu vou trocar o background color dele, eu vou colocar ele como yellow, amarelo, ok? E evidência, deixa eu copiar aqui, né? Não precisa ter copiado. Eu vou colocar só a cor da fonte dele como vermelho. Vermelho não, gente, red. Não vai funcionar. Vamos lá. Então, aqui a gente já tem dois caras salvos, né? Que eu tenho o H2 como realce e o P como evidência. Vamos ver como é que fica esse resultado. A gente pode ver, ó, que eu tenho o texto aqui, o H2 que está em realce e esse cara que está em evidência. Depois disso, a gente pode sair formatando. Eu quero colocar esse outro parágrafo aqui também em evidência, né? Beleza. Dou um F5 aqui. Vocês vão ver que também ficou em evidência. Bem, é muito legal porque a gente pode também fazer os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero colocar esse parágrafo aqui em destaque em evidência. Eu vou colocar aqui class. Aí eu vou colocar evidência espaço realce. Bem, quando eu faço isso, no texto lá, ele vai colocar essa linha aqui em evidência e em realce. Tá vendo, ó, como é que ficou? Ele pegou a característica de uma classe com a característica da outra e juntou e aplicou as duas nesse cara. Muito interessante isso aí. Uma outra característica também que é interessante, que no CSS, deixa eu tirar isso aqui, né? Para a gente poder fazer, para a gente poder ir vendo. Vamos lá, uma outra característica muito legal é que aqui dentro também a gente pode colocar característica comum a essas duas classes. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, ponto realce, vírgula, ponto evidência, certo? Vamos supor que os dois aqui eu gostaria que tivessem o color da cor dele como red, certo? Então esses dois pegou a característica. Eu vou colocar aqui evidência aqui. Ele vai ter, por exemplo, uma background color, vou colocar green, ser verde.
Então, olha só, nesse caso, as características comuns a essas duas classes, eu agrupo elas aqui, não preciso ficar repetindo todas elas, e as características que são únicas em cada classe vão ficar dentro das classes individuais. Se a gente for ver lá o nosso texto, como é que vai ficar agora? Ó, vamos atualizar. Beleza, ó. Ele ficou, todas as cores ficaram em vermelho. A diferença é o que está em evidência, que é essas duas linhas aqui, ficou com um fundo verde. E esse aqui ficou com um fundo amarelo. Né? Igual está falando aqui mesmo, né? Que eu coloquei duas em evidências. Né? Bem, para a gente poder ver uma característica interessante aqui, eu vou tirar aqui as classes, né? E a gente vai fazer o seguinte, lá dentro do texto eu vou colocar o do CSS, nós vamos colocar aqui, deixa eu tirar aqui, né? E vou colocar aqui Realce, ele vai ter uma cor, só a cor dele vai ficar em vermelho, certo? Então assim, para mim o Realce vai ficar em vermelho, beleza. Agora, supondo que eu queira deixar o meu texto todinho, né, na cor normal, mas só que eu só quero quando eu achar o strong, eu quero que fique vermelho. Então, nesse caso aqui, ó, tudo dentro do realce que tiver strong, ele vai pintar de vermelho. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou colocar essa característica aqui, que é dessa classe, realce, eu vou colocar dentro do artigo. Então, vamos lá. Eu vou colocar class, aí eu vou colocar realce. Beleza, coloquei aqui o realce, vou salvar. E a gente vai ver que todo strong aqui dentro, ele vai ficar, né? Ó, todo strong, tudo que está em negrito, ó, acadêmico, URGS, tecnologia Java, até ficaram em vermelho. Mas só que tem um detalhe muito interessante aqui, que olha só, ele é lógico que todo esse artigo aqui está classificado como realce. E eu peguei tudo que tem strong, mas só que olha só, esse strong aqui, que é esse acadêmico, ele não está direto dentro do artigo, ele está dentro de H2. Então ele, na verdade, o H2 é filho, ele é um neto. Então nesse caso aqui, ele está pegando os strongs, né, o que tiver em negrito, dentro dos filhos e netos e assim por diante. Qualquer descendente que eu tiver dentro de artigo vai pegar. Agora, pode ser interessante que a gente queira pegar somente o filho direto. No nosso caso aqui, o único filho direto aqui é esse daqui, ó, que é ETEFs, porque ele está diretamente com o filho de artigo. E tem como a gente fazer isso lá dentro do CSS? Vamos supor o seguinte, ó, a gente tem que usar um outro operador, que esse operador é de maior. A gente poderia simplesmente pegar assim, ó, eu vou colocar esse cara nesse formato, certo? Então aqui, quando eu falo isso, eu estou falando que eu só quero pintar de vermelho tudo que tiver realce e for filho direto de realce que tiver o strong. Então o strong ele tem que ser filho direto de realce. Ele não pode ser um descendente, né, maior. Quando a gente faz isso, vem aqui verificar, a gente pode ver que somente o ETEPS, que é filho direto do artigo, né, a gente pode ver aqui dentro do HTML, somente esse cara aqui, ó, que é filho direto, ele ficou válido e pintou de vermelho. Bem, essa característica que a gente falou agora há pouco aqui, né, de eu estar podendo colocar, por exemplo, ó, vamos supor que aqui em evidência eu vou fazer a seguinte situação, eu vou colocar dentro de artigo, certo? Dentro de artigo, eu vou falar evidência e eu vou pegar strong. Então, eu posso utilizar esse atributo. Então, ele vai pegar somente pintar com background color de verde, se tiver dentro de artigo, dentro de evidência, um strong. Então, assim, eu posso fazer diversos agrupamentos. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar, né? Vamos ver se a gente tem algum... Eu não tenho nenhuma nenhum item classificado como evidência. Mas suponhamos o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui evidência. Vou colocar aqui esse cara aqui com a class evidência. Beleza. Ó, esse cara aqui está classificado como evidência.
mas só que ele não tem nenhum strong, então esse cara aqui não vai pintar. Agora, esse cara aqui de cima, ó, opa, coloquei no lugar errado, vamos ver como é que ele vai ficar. Esse cara aqui, eu já tenho um strong aqui dentro de evidência que está dentro de um artigo, tá vendo? Então ele teria que pintar esse cara. Eu também posso colocar, por exemplo, evidência aqui dentro. Classifiquei esse cara como evidência, mas só que ele não está dentro do artigo, então ele não vai ser classificado também aqui dentro. Vamos ver como é que vai ficar isso, ó. Vamos lá, o F5. Olha só, ele classificou aqui tecnologia Java, que é o evidência, ó, eu tenho um artigo. Dentro do artigo eu tenho a classe evidência e dentro da classe evidência eu tenho strong, que é exatamente o que está falando aqui, ó, artigo, dentro da classe evidência, um strong aqui dentro. Então, ele vai procurar dentro do artigo alguma classificação de evidência que tem strong. Ó, eu mesmo colocando aqui dentro de H1, ó, ele não classificou. Eu coloquei aqui dentro também, ó, dentro dessa classe aqui, graduado em ciência da computação, não tem nada a classificar. Agora, por exemplo, se eu vier aqui e colocar o strong aqui dentro, ó, eu vou colocar computação ali dentro daquele strong, né? Então aqui sim, eu passo a ter a classificação artigo, evidência e strong. Aí ele vai vir aqui, vai pintar o cara, beleza? Pessoal, acho que sobre seletores é isso aí que eu tinha para falar. Eu espero que a aula tenha sido bastante aproveitada para vocês. Só falar mais um detalhe, bem rapidamente aqui. Por exemplo, se a gente quiser classificar, igual aqui, eu vou classificar o realce somente. Vou colocar assim, ó, ponto realce, né? E vou colocar aqui, por exemplo, background color yellow, certo? Só para ficar claro isso, eu vou classificar esse artigo aqui inteiro de baixo com essa característica. Ó, realce, né? Que é a nossa classe aqui. Quando a gente vem aqui, para a gente visualizar, vocês vão ver que todo o artigo, né, no caso aqui, porque aqui também o artigo está como realce, ó, por isso que ele pintou tudo, tá vendo? Eu vou tirar aqui de cima e vou deixar só o de baixo, ó, que ele classificou tudo, né? Ó, beleza. Beleza, gente? Então, assim, a gente pode utilizar essa mescla de seletores, de formato de aplicação de seletores, para formatar o nosso texto HTML da melhor forma possível e está evitando ter uma redundância de codificação, né? Então tá bom, gente. Por hoje é só. Um forte abraço a todos aí.